Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Plenitude para Todos, o canal feito para você, a condição humana que estamos vivendo aqui, né? Meu nome é Maurício Teixeira e hoje no nosso encontro nós vamos falar um pouquinho de luz e sombra. Já ouviu falar desse tema? O que é essa tal de luz e o que é essa tal de sombra que você, eu, todos nós temos? Vamos lá, a gente aqui vai pegar um pouquinho da psicologia, apesar de não sermos psicólogos científicos, né? Somos terapeutas holísticos, mas acho que é importante pegarmos um aspecto no sentido psicológico, emocional e num aspecto mais espiritual. E entendermos esse contexto, né? O que vem a ser essa luz, o que vem a ser essa sombra. Quando a gente fala em sombra, nós estamos falando num aspecto de várias personalidades que compõem você, eu, qualquer um de nós na condição humana. O que são essas personalidades? Personalidades que nós vamos adquirindo com o tempo. Por exemplo, aquele bebê que cresceu e foi entendendo que ele era filho, depois ele virou um estudante, aí ele se tornou um profissional, ele se tornou um trabalhador, então ele é funcionário, ele é gerente, ele é um executor de um determinado trabalho, ele é um médico, ele é um advogado, um arquiteto ou uma arquiteta, um artista. Então, são personalidades que nós vamos adquirindo com o tempo, né? Então a gente vai se identificando com aquelas personagens. Então, a mulher que virou mãe, então ela é mulher, ela é mãe, ela é filha. Olha quantas personalidades vai formando aquele ser. Então essa multipersonalidade compõe aquele ser. E onde que começam as sombras? Essas personalidades, elas vão entrando em conflito. Por exemplo, vamos pegar uma mulher, né? Uma mulher, ela chega em um determinado momento que, se ela deseja, né? Ou por uma questão que é muito comum, externamente, socialmente, ela deveria casar ou se unir a alguém e ter filhos e tal. Então ela passa a assumir a nova personagem de mãe, perfeito? Então ela vai cuidar daquela criança, ela vai dar toda a educação que ela acredita, alguma carga cultural que ela recebeu, ela vai fazer um filtro, talvez ela não entenda que tenha sido naquele aspecto o melhor ensinamento, então ela vai se adequando e dar o melhor do que ela acredita para o seu filho ou para sua filha. E aí ela entra nessa personagem de mãe, nessa personalidade de mãe, só que ela é mulher também. Então começam aquela personalidade, peraí, mas agora eu sou mãe, eu tenho que falar mais alto como mãe, porque meu filho ou minha filha depende de mim. E ela, a mulher, fica lá, mas olha, nós estamos um pouco excluídas, a gente não está em conexão com o dia a dia de hoje, as nossas necessidades como mulher. E assim começam os conflitos internos. E criando essa multipersonalidade, a gente começa a ter a sombra, o eu sombra. Esse eu sombra, então, ele pode ser definido como um grande conflito que nos torna incompletos internamente. Quando a gente começa o nosso caminho, quis deixar essa imagem aqui para todo mundo lembrar. Caminho infinito, lembra do símbolo do infinito? É isso aí, pessoal. Caminho do infinito. Quando a gente começa a se questionar,
começa a questionar alguma estrutura que a gente acreditava como uma verdade absoluta. Então, que a gente herdou culturalmente, por exemplo, seja, por exemplo, uma construção de uma carreira, que a gente acreditava que aquele era o caminho, né? O caminho dito normal, né? Até aquele momento. E a gente começa esse processo de uma autoanálise, uma autoobservação. Para quê? Porque tem algo que não está completo. Está faltando alguma coisa. Para quê? Para encontrar a tal da liberdade. O que é essa tal liberdade? É quando a gente encontra a luz. Então a sombra nada mais é o que a luz ainda não chegou dentro de nós, da nossa construção, dos nossos propósitos. E para fazer esse caminho da luz, a gente precisa começar a limpar, começar a se auto-observar, começar a questionar internamente o que não é nosso, o que é do outro, o que é da sociedade e não tem a ver com a nossa personalidade. Personalidade não muda, é essência. Essência superior e o essência inferior. Eu superior, eu inferior. Então, quando eu começo esse caminho, eu começo a fazer o quê? A desplugar, tirar de mim certos conceitos. E vou preenchendo com o quê? Com o meu verdadeiro eu. E aí, automaticamente, eu começo a tirar algumas personagens, algumas personalidades. Quando eu chego na plena consciência, na sua plenitude, aonde que eu estou? Sem essas multipersonalidades. Desaparecem todas. Porque você é o todo conectado com o eu superior e ao mesmo tempo você está construindo uma experiência aqui, a qual, que cria uma memória que a gente chama de memória akáshica, vai para a sua fonte, para a sua matriz de alma. E ali todo o universo se beneficia, não só a sua experiência, não só o seu conhecimento. Então esse é o nosso processo que a gente começa a transformar sombra em luz. Perfeito? Então vocês veem que entra muito a questão de psicologia, emocional, espiritual. Estamos todos nessa conexão. Quando a gente vive muito esse eu sombra, nós começamos a ter conflitos. E podemos imaginar que a gente é como se fizéssemos alguma comparação a uma bomba. Uma bomba, o que é? Uma concentração de energia que vai explodir a qualquer momento. Então, quando a gente vive muito esse eu sombra, a gente começa a querer explodir. E é a hora que a gente descarrega em terceiros uma raiva acumulada, um ódio acumulado, uma autoincompreensão de como você funciona, como o outro funciona. E isso nada mais é que uma transformação de uma emoção, uma transformação de uma energia mal compreendida, que não recebeu a luz. Para mudarmos esse cenário, independente da idade cronológica, todos nós podemos, todos nós temos essa capacidade e essa abertura para fazermos essa mudança. Colocarmos luz onde há sombra, dentro da nossa personalidade. E aí nós encontramos o amor. Esse tal de amor incondicionado, né, é o amor que é o amor de luz. Né? Para quem é cristão, ou seja, para quem tem um segmento religioso baseado no crístico, né? Na verdade, em Jesus Cristo, que a frequência dele é crística, né? É uma frequência muito alta, muito bonita, muito pura, muito evoluída. Né? Na verdade, não é o nome dele é o Yeshua ou Sananda, alguns o chamam assim. E o que acontece? Quando o Yeshua veio à Terra materializado, para quem é cristão, tá ok? Materializado que eu falo num corpo humano. Ele deixou uma mensagem. Para entrar, eu não vou falar ipsis literis, né? Que a gente fala no direito,
exatamente no pé da letra que está na Bíblia, mas em outras palavras, ele disse mais ou menos assim: para entrar nos reinos, o reino dos céus, né? Lá no reino superior, entram quem tem a semelhança de uma criança ou de um bebê. É mais ou menos isso que ele disse. Por que ele disse isso? Tem um significado, né? O nosso canal aqui não é religioso, tá? Mas tem uma mensagem muito bonita. Vamos voltar ao eu luz, ao eu sombra. Tem toda a conexão com essa frase. Por quê? Quando ele mencionou essa frase, foi traduzida pelo homem, né, e colocado num livro sagrado, ele estava dizendo o seguinte: temos que voltar à essência comportamental de um bebê. Vamos lembrar aqui o que o bebê faz? O bebê não está viciado com questões comportamentais da sociedade. Ele, logo que ele vem, ele tem reações muito claras do que ele deseja. Se ele sente prazer, ele fica bem. Se ele sente alguma coisa que o incomoda, ou ele chora, ou ele sai daquela situação. Ele é muito transparente. O bebê, ele reage ao que ele recebe do ambiente ou de pessoas. Então é uma transparência, é uma sinceridade por si mesmo, porque ele não está viciado nos desejos, que isso se cria com o passar do crescimento do bebê para a criança e assim por diante, até chegar nos adultos. Esses desejos, essas questões, será que é ético? Será que é bom eu fazer isso? Será que é adequado? Olha quantos questionamentos. O que gera com isso? Gera culpa, vergonha, julgamentos, auto-julgamentos. E aí a gente vai se restringindo a ficarmos numa coisa pequenininha, mas com muito sofrimento, com muita culpa, com muita mágoa, com muita dor. E chega um ponto que a gente começa só a soltar essas raivas, essas dores nas pessoas, no sistema, em qualquer situação. Então nós temos que voltar, como Eshua sabiamente nos disse, voltar àquela essência comportamental do bebê. Ou seja, nós temos que começar primeiro, olhar para nós com um olhar autocompassivo, com amor. Para isso a gente precisa silenciar a mente. Meditação é um ótimo caminho, dentre vários outros caminhos. Tá? Se alguns amigos me perguntam, qual meditação, Maurício, para a gente fazer, tal. Olha, pessoal, o que me ajudou lá atrás, muito, foi a meditação transcendental. Acho que ela é indiana, tá? Salvo engano. Me ajudou muito, porque ela deixa você consciente do que está na sua volta, mas ao mesmo tempo num estado meditativo. Então isso é interessante, você não precisa isolar no topo da montanha para você entrar num estado meditativo, né? Então temos esse aspecto. Mas tem vários outros caminhos, tá? Você pode ter esse relaxamento mental, a gente segue sempre uma linha mais natural, mais cursos naturais entregues por Gaia, né? Pela Terra. Então, como a gente trabalha aqui também, o floral alquímico, né? Que vai trabalhar esses aspectos também, o Reiki também, né? Tem vários outros. Você tem que sentir o que é para você. Isso é importante, porque a gente nunca pode esquecer, você é o seu mestre. Ninguém mais é mais importante para você do que você. Não tem isso. Porque quando você está bem, quando você está completo, você está pleno, você vive na sua plenitude, o que vai acontecer? Você vai doar amor, você vai doar plenitude, você vai doar alegrias, você vai doar harmonia. É natural, é um efeito. Mas para isso a gente tem que fazer a lição de casa antes. E voltando ao nosso tema de hoje, que é o aspecto luz e o aspecto sombra, nós temos que começar a trazer essa luz para essa sombra internamente. E para isso a gente tem que silenciar um pouco a mente e começar a deixar florar isso aqui.
que é o cardíaco, é a alma falando. A alma fala muito, muito. Só que ela precisa de um espaço de tempo ali para poder expressar. E isso aqui tem que dar um pouquinho de trégua. Quando isso aqui dá trégua e esse explode, esse expressa, você começa a perceber, peraí, que escolhas que eu estou fazendo? Ou que escolhas que eu fiz, mas como que eu posso contornar de uma forma que eu não crie um impacto tão grande, porém eu não deixo de seguir o meu propósito, o meu caminho, que você mesmo decidiu antes de vir. Você mesmo escolheu e colocou alguns desafios nesse caminho justamente para você conseguir garear o seu aspecto evolutivo. Então, os obstáculos que muitos de nós, todos nós passamos, esses obstáculos são para nos ajudar a evoluir de acordo com o que nós combinamos conosco mesmo lá em cima, antes de vir, no outro plano. Perfeito? Então, quando a gente começa essa limpeza, a gente começa a colocar a luz onde está a sombra, por enquanto. E aí a gente começa a encontrar a harmonia, a liberdade, o amor, em todos os aspectos. Perfeito? O que mais que nós temos que falar desse aspecto luz e sombra? No encontro da luz que vai para a sombra, perfeito? Nós temos um aspecto interessante que a gente pode trabalhar. Isso ajuda muito, pessoal, ajuda muito. É viver o hoje. É viver o hoje. Quando a gente fala viver o hoje, é porque só existe o hoje. Se você olhar num aspecto mais consciente, você vai ver que você não tem o ontem e não tem o amanhã. Você só tem o hoje, o presente. Porque é hoje que você pode construir diferente. Hoje é o único momento que você pode trazer essa luz sobre a sua sombra. Seja por você mesmo, seja com a ajuda de terceiros para com você. E vamos seguindo em frente. Como eu sempre digo para os amigos aqui do Plenitude, vamos deixar fluir. Vamos deixar fluir. Quando a gente começa esse processo de interiorização e ampliação da consciência, deixa fluir. O universo é sábio, ele vai apresentar os caminhos. Mas a gente precisa ter esse olhar autocompassivo e interiorizado. E aí expande-se a consciência. Perfeito? Pessoal, quero colocar uma frase hoje aqui para vocês, que nós temos aqui no nosso mural, e gostaria de dividir com vocês. E acho bem interessante, tem tudo a ver com o nosso tema hoje, do nosso encontro. Viver na sua plenitude é viver o hoje. O ontem e o amanhã, nada pode ser feito. Nada. Portanto, o dia certo para amar. Uau! Vamos amar, pessoal! Ó, dá até um negócio aqui dentro. Vamos, sinta essa energia, pegue ela, vai pra tua vida, vai construir tua história, tua experiência, vai! Qualquer coisa eu tô por aqui, Deixa eu voltar a frase. Portanto, o dia certo para amar, acreditar em você, fazer, realizar e viver é o hoje, é só o hoje. Então, por hoje, você assistindo esse encontro nosso, por hoje, comece a se auto-observar. Por hoje, começa a colocar num papel. Pega uma folha, uma caneta, um lápis e anota. Por hoje, quero desabafar ali. É meu direito, é teu direito. É sua vida, é tua experiência.
é a tua história e nós a respeitamos. Nós a respeitamos muito. Seja qual construção você desejou hoje. Porque, pessoal, isso faz você, eu, o humano, ficar consciente do que a gente está construindo hoje. E tem um detalhe importante. Não gera ansiedade. A gente fala até baixinho, não sei se vocês estão ouvindo agora, que eu tampei aqui. A gente fala até baixinho porque a ansiedade aí fora, ela é o grande mal de hoje da humanidade, né? Nós estamos precisando tomar remédios, outras questões, para poder controlar a ansiedade. Quando a gente vive o hoje, o momento presente, olha quem que começa a ir embora. A ansiedade. E não precisa olhar para trás, pode ir. A gente não tem saudade dela, não é, pessoal? Pode seguir teu caminho, ansiedade, que tá tudo certo. A gente continua construindo a nossa história aqui, tá bom? Pessoal, obrigado, viu, pelo encontro de hoje. Se precisar, escute esse vídeo, reescute esse encontro. Vai colocando hoje na tua vida. Vocês vão ver como isso se transforma. Como se transforma. A autoobservação, ela expande. Ela expande sua consciência, ela expande o seu autoconhecimento, ela expande tudo que é dentro de você. E isso reflete fora. Tá bom? Então, um beijo de luz para vocês, para você, para todos. Estou por aqui. Qualquer coisa, entre em contato. Ou acesse o nosso site também, www.plenitudeparatodos.com.br e deixa fluir, tá bom? Gratidão, muita luz, tá? Muita luz para ti, muita luz.